Hoje, em Lendas da Aviação, vamos conhecer a história de Kurt Spitz. A data era 10 de agosto de 1987. A ocasião foi a primeira cerimônia de posse no recém-criado Hall da Fama da Acrobacia. O local era o belo complexo do EAA Aviation Center, em Oshkosh, Wisconsin. Quase 100 pessoas se reuniram lá para prestar homenagem naquela noite aos 4 homens que foram selecionados como os primeiros homenageados. Eram eles: Josie Aresti, o autor consumado de um sistema de pontuação matemática e de diagramação criptográfica de manobras e sequências acrobáticas. Duane Cole, autor e showman, é o professor dos professores na arte da acrobacia aérea. Frank Price, o patriota supremo que foi o primeiro a carregar a bandeira da nação americana na arena mundial das acrobacias competitivas. E Kurt Spitz, o gênio criador por trás do design e desenvolvimento do biplano mais popular, bem-sucedido e duradouro da história. Eles já haviam compartilhado a ligação da fraternidade dos pioneiros acrobáticos, e agora eles compartilham a conquista de terem alcançado o auge do reconhecimento no esporte. Kurt nasceu em 1915, sua mãe morreu logo depois que ele completou 9 anos, e ele perdeu o pai aos 17. Ele morava com um tio em Américos, Geórgia, e construiu seu primeiro avião ainda no ensino médio. Seu primeiro projeto de avião foi uma aeronave com asa parasol com um motor de carro modificado, mas Curtis bateu durante os testes de táxi porque ainda não havia aprendido a voar. Em 1933, ele conseguiu um emprego em Ocala, na Flórida, como carpinteiro ferroviário e aprendeu a voar, solando um Taylor E2 Cub, o predecessor do Piper J3 Cub. Pouco depois, mudou-se para Jacksonville, onde continuou o trabalho ferroviário durante o restante da década de 30. Curtis conheceu sua esposa, William Mylord, em Jacksonville, e os dois começaram um namoro para toda a vida, criando uma família imensa. Em 1940, ele conseguiu um emprego na Naval Air Station Jacksonville como um inspetor de aeronaves no depósito de reparos naval e tornou-se o melhor amigo do colega de trabalho, Phil Keighley, a quem ensinou a voar. Ele gostava de pilotar um Cub Cope nessa época, mas queria fazer acrobacias. Ele acabou pilotando um Waco F2, mas achou o desempenho do pesado e grande biplano desanimador. Ele percebeu que não havia nenhuma aeronave dentro de seu orçamento capaz de ter a manobrabilidade que ele tinha em mente. Então, decidiu projetar e construir seu próprio avião. Ele visualizou algo muito mais compacto e leve que o Waco, mas com a força inerente de um biplano, movido por um motor pequeno e acessível. O resultado foi o Pitts Special 1, um pequeno biplano simples, barato de construir e incrivelmente ágil. Os engenheiros das instalações navais onde ele trabalhava ajudaram com alguns elementos do projeto, mas a maior parte veio puramente da mente talentosa de Curtis. Ele tinha um senso natural incrível para a aerodinâmica e engenharia, e apesar de uma educação formal limitada apenas com ensino médio e curso de engenharia por correspondência, teve sucesso além de suas expectativas mais loucas. Trabalhando em seu tempo livre, Curtis e seu amigo Phil deram vida aos planos de Curtis e voaram o primeiro S-1 Pitts Special em 1945. Com registro November 52650, o protótipo S-1 voou pela primeira vez atrás de um motor Lycoming de 55 HPs. Tinha uma envergadura inferior a 17 pés e pesava cerca de 500 libras. O pequeno motor logo deu lugar a um motor Franklin de 90 cavalos. Ele e Phil experimentaram seu próprio sistema de combustível invertido caseiro no Franklin com resultados medianos. Curtis e Phil gostaram de pilotar a aeronave, mas Curtis havia pedido dinheiro emprestado para comprar o motor Franklin e o credor queria o pagamento, levando
levando a venda do November 52650 a um piloto agrícola local por $2.000. Após alguns dias, o piloto agrícola acabou batendo o avião depois de deixar o motor sem combustível enquanto voava invertido. Felizmente, ele saiu com vida do acidente. Após o primeiro voo do protótipo, Curtis mudou-se com sua família para a área de Gainesville, na Flórida. Carl Stengel, proprietário da Stengel Flying Service, queria financiar a construção de mais 10 Pitts Special e convenceu Curtis a fazer a mudança. Infelizmente, Stengel teve problemas financeiros e apenas uma aeronave incompleta saiu do negócio. Curtis comprou a operação de pulverização agrícola e FBO de Stengel na primavera de 1947 e concluiu o segundo Pitts Special com registro November X-Ray 86401. Ele apresentava várias melhorias em relação ao protótipo perdido, incluindo um Continental de 90 HPs, uma fuselagem mais longa e um sistema de combustível invertido funcional. Phil Keaggy causou uma pequena sensação na comunidade de show aéreo voando ele na segunda metade de 1947. O avião apareceu na capa da revista Skyways em dezembro e se tornou o primeiro Pitts Special a receber ampla atenção. No ano seguinte, Curtis vendeu o avião para o piloto e promotor de shows aéreos Jazz Bristol. Jazz contratou Phil Keaggy para pilotar o avião em vários shows aéreos, onde a lendária piloto Beth Skelton o viu e decidiu que deveria adquiri-lo. Apesar de não ter tido a chance de fazer um teste de voo, Beth comprou o avião em agosto de 1948 por $3.000. Beth registrou novamente o November X-Ray 86401 como November 22 Echo em 1949 e o batizou de Little Stinker, vencendo competições e se apresentando em shows aéreos entre 49 e 52. Ela embalou o avião e o levou para Inglaterra e Irlanda, onde voou no Royal Air Derby e criou interesse internacional no design. Little Stinker Pitts Special 2 November 22 Echo está hoje exposto no Smithsonian National Air and Space Museum em Washington. Em 1947, Curtis se interessou por corridas de monoplanos, então projetou e construiu o Pitts Pallet. A aeronave caiu na primavera de 1949, depois que o piloto entrou num stall em alta velocidade na esteira de outra aeronave. Em 1948, Jazz Bristol veio para Curtis com a ideia de casar um motor Pratt Whitney de 450 cavalos com um design Pitts Special ampliado. Em resposta, Curtis produziu o Samson, um biplano de 2.200 libras com envergadura de 24 pés, que emocionou multidões de shows aéreos por vários anos. Este Samson foi perdido em uma colisão aérea em 1956, mas o piloto sobreviveu. Em 1949, a artista de show aéreo Carol Bailey teve a oportunidade de pilotar o Little Stinker e convenceu Curtis e Phil a construir para ela um avião semelhante. O terceiro S1 Pitts Special com matrícula November 8 Mike foi construído em 1950 em Gainesville. Ele era movido por um Lycoming O290 de 125 HP e Bailey apelidou o avião de Black Magic. Ela venceu o campeonato acrobático feminino em 1951, mas desistiu de atuar depois de se casar no final daquele ano. O November 8 Mike definhou até ser vendido em 1953. Mais tarde, foi destruído em um incêndio. Durante a maior parte da década de 50, Curtis não construiu mais aeronaves e, em vez disso, concentrou seus esforços na administração de seu FBO de aeroporto e o negócio de pulverização agrícola, o Pitts Aero Service. Em 1955, ele mudou sua operação para uma faixa gramada perto de Homestead, na Flórida, a oeste de Miami. Alguns Pitts S1 foram construídos durante a década de 50 por outros construtores, examinando o November 22 Echo e usando desenhos de oficina e contribuições de Curtis e Phil Keaggy. O avião
avião de Dean Casey, o November 12 Juliet, o Joy Toy, foi o primeiro avião inspirado em Pitts não construído por Curtiss. Dean construiu mais 5 Pitts Special. Jim Meeks, um dos pilotos de Curtiss, completou o November 37 Juliet, o Mr. Muscle, no final dos anos 50, com a ajuda de Curtiss e Phil Keighley, e foi o primeiro a usar um Lycoming de 170 HPs em um Pitts Special. Os construtores dos Pitts Special na década de 50 tinham que ser altamente criativos, pois tinham pouco mais do que o esboço de plantas de oficina para usar como referência. As pessoas começaram a pressionar Curtiss para divulgar planos detalhados para seu Pitts Special, e ele finalmente cedeu em 62. Trabalhando com o construtor Pat Ladford, Curtiss e Phil Keighley construíram um novo S1 Pitts Special November 8 Lima e usaram o processo para criar uma planta detalhada. Após a conclusão do November 8 Lima, Phil voou extensivamente em shows aéreos, lembrando as pessoas das capacidades do avião. Os planos resultantes do Pitts Special S1C se espalharam por todo o país e os construtores começaram imediatamente a construir novas aeronaves. As plantas de construção de aeronaves S1C logo dominaram a competição acrobática, fazendo com que a popularidade do Pitts Special disparasse. Enquanto Curtiss Pitts projetava seu avião de assento único, o S1 Special, ele já tinha em mente uma versão de 2 assentos. Curtiss começou a projetar o S2 em 1965 com grandes ambições. A parte mais ambiciosa do novo Special era que o avião teria certificado de tipo. Ter o S2 certificado permitiria que o avião fosse usado como aeronave comercial para instrução, permitindo que as escolas de voo abrissem acrobacias avançadas para um público muito mais amplo. A desvantagem de criar um avião com certificado de tipo foi que Pitts teve que passar por todos os obstáculos regulatórios da FAA em vez de permanecer do domínio experimental. Pitts foi a primeira pessoa em quase 35 anos a projetar e certificar um biplano acrobático. O S2 era movido por um Lycoming O360 de 180 HPs, modificado com a adição de sistemas invertidos de combustível e óleo. O S2 foi testado pela primeira vez em meados de 66, bem a tempo de fazer a convenção Fly-In da EAA em Rockford, Illinois. Obter a certificação do S2 foi um problema totalmente diferente. Em 1967, a FAA estava acostumada a fazer certificações de engenharia nas novas séries de aviões a jato, onde o desempenho era medido em Mach e as distâncias em continentes. Na mesma pilha estava o pedido de Curtiss para seu biplano de tela e tubo, que carregava 22 galões de combustível e foi projetado especificamente para voar de cabeça para baixo. Depois de muitos atrasos burocráticos frustrantes, o S2 foi finalmente certificado. Pitts então juntou forças com Herbie Anderson, que dirigia a fábrica de aeronaves Calais Anderson, e ajudou Pitts a desenvolver uma fábrica para o S2. Juntos, os dois realizaram um pequeno milagre, certificaram um avião totalmente acrobático e o colocaram em produção. O S2 tornou-se o padrão para treinamento acrobático avançado e preparou o terreno para a fábrica estabelecer uma longa linha de aviões acrobáticos. Pitts doou o revolucionário protótipo S2 à EAA em 1977. Em 1966, Bob Herndon tornou-se campeão nacional acrobático dos Estados Unidos, pilotando um S1C. Naquele mesmo ano, Bob e a equipe acrobática dos Estados Unidos pilotaram a aeronave no Campeonato Mundial de Acrobacia. O Pitts Special tornou-se o principal avião de competição acrobática do final dos anos 60. Curtiss vendeu seu negócio de pulverização agrícola no final dos anos 60 e dedicou-se ao projeto e produção de aeronaves, formando a empresa Pitts Aviation Enterprises. No verão de 1967, ele se instalou em um antigo hangar Quonset, em uma pista de pouso gramada ainda em Homestead, onde permaneceu pelo resto de sua vida. Em 1969, 3 pilotos de show aéreo, Gene Sulci, Marion Cole e Bob Hauer, formaram a equipe acrobática Pitts, conhecida como Red Devil. A equipe continuou na década de 70 com Tom Poberezny e Charlie Hillard, juntando-se a Gene Sulci após a saída de Cole e Hauer. Em meados da década de 60,
Kurtz fez experiências com aerofólios simétricos na esperança de melhorar o desempenho de voo invertido. Ele consultou professores de aerodinâmica e engenharia da Universidade da Flórida em busca do aerofólio perfeito. Ele também adicionou 2 ailerons à asa superior, controlados por suportes escravos dos ailerons da asa inferior. O November 8 Lima recebeu um conjunto inicial dessas asas experimentais e serviu como base de testes. O resultado foi o Pitts Special S1S, com asas de aerofólio simétricas e 4 ailerons. Kurtz buscou a certificação FAA para o projeto. Ele também construiu o protótipo S2A de 2 lugares, apelidou-o de Big Stinker e desenvolveu um kit para a aeronave. A Pitts Aviation Enterprises começou a produzir versões em kit do S1 e o S2A, enquanto continuava a vender a asa plana S1C, de aerofólio não simétrico. A certificação FAA do S1S foi obtida em Homestead e Kurtz começou a vender aviões completos no início dos anos 70, mas a um ritmo lento. Um amigo informou Kurtz que uma fábrica de aeronaves com mão de obra local qualificada estava vaga em Afton, convencendo-o a transferir a produção de aeronaves Pitts de Homestead para Afton. Seguiu-se a certificação FAA do S2A de 2 lugares, e o primeiro S2A de produção foi para o piloto de show aéreo Marion Cole. A equipe de acrobacia dos Estados Unidos em 1972 venceu o Campeonato Mundial de Acrobacias com Charlie Hillard, voando exclusivamente no S1S. As aeronaves modelo S1S de construção experimental amadora começaram a aparecer em grande número no início dos anos 70. A fábrica em Afton produziu aeronaves S1S completas e certificadas junto ao S2A, construindo 4 aeronaves por mês, 2 de cada projeto. O S1S tornou-se a aeronave de competição acrobática padrão da década de 70. Em 1977, Kurtz cansou-se do negócio e vendeu sua participação. Ao longo dos anos, passou por diversas mãos diferentes e a aeronave passou por atualizações sutis. A Aviat Aircraft de Afton, Wyoming, passou a produzir modelos certificados do S2C e S1T, bem como a planta do S1S. A Steen Aerolab de Palm Bay, na Flórida, detém os direitos do projeto do S1C. Apesar de sua saída da produção, Kurtz permaneceu na comunidade de acrobacias e continuou a produzir novos designs, incluindo o S111B Super Stinker e o Pitts Model 12 Macho Stinger no final dos anos 90. O modelo 12 ostentava um motor radial russo M14P. As aeronaves Pitts Model 12 completas foram construídas e vendidas pela Jim Kimball Enterprises, que também vendeu para construtores de kits. Kurtz sempre atraiu pequenas multidões em shows aéreos em seus últimos anos, com pessoas mais interessadas em ouvir suas histórias bem-humoradas do que em assistir às apresentações. Paciente, humilde e generoso com seu tempo, ele fez amigos com facilidade e seu espírito cativante não foi afetado por sua pequena celebridade. Em 1987, ele foi introduzido no Hall da Fama da Acrobacia do International Aerobatic Club. Seu aniversário de 75 anos se tornou um grande evento em 1990, com dezenas de Pitts Special viajando para a Flórida e centenas de amigos se reunindo para comemorar. Amigos construíram e pilotaram uma réplica do primeiro protótipo S1 para marcar a ocasião. No início da década de 80, o piloto de shows aéreos e construtor Steve Wolf recriou o Sanson com a ajuda de Kurtz e voou nele por vários anos. A última aeronave que Kurtz projetou foi o Pitts Modelo 14, um grande biplano semelhante em tamanho ao modelo 12, mas nenhum exemplar foi construído durante sua vida. Kurtz Pitts morreu de complicações de uma cirurgia cardíaca em sua casa em Homestead, na Flórida, em 10 de julho de 2005, aos 89 anos. Ele deixou 2 filhas, 8 netos, 16 bisnetos e 8 tataranetos, bem como sua extensa família de amigos da comunidade acrobática. Em 1973, Tom Poberesny escreveu na revista Sport Aviation que Pitts desenvolveu um avião que dominou as acrobacias dos Estados Unidos por 5 anos e levantou os Estados Unidos
Unidos do nível mais baixo ao mais alto de reconhecimento internacional e liderança em competição. Centenas de Pitts Special permanecem nos registros de aeronaves em todo o mundo e mais exemplares continuam a serem construídos. Muitos deles reconhecem uma dívida de gratidão com seu talentoso designer, pintando o obrigado Kurtz na fuselagem. O escritor de aviação e proprietário piloto de Pitts, Bud Davidson, resumiu melhor quando escreveu: para a maioria das pessoas fora da comunidade Pitts, aqueles de nós que pilotam seus pequenos biplanos parecem ser apenas mais um grupo de entusiastas que gostam de um tipo específico de máquina voadora. Rabugento, pequena máquina voadora, você inevitavelmente descobre que é mais do que uma máquina, é um ser semi-animado que se torna uma parte viva de sua vida. A fronteira entre o homem e a máquina, entre o interesse mecânico e o estilo de vida se confundem, e você descobre que você faz parte de uma comunidade de almas afins, todas com o mesmo pai, Kurtz Pitts. Você faz parte de uma irmandade por causa disso. Há um sentimento de família e pertencimento que é difícil de explicar e está no centro de tudo. É o amor de um cavalheiro sorridente de fala lenta de Homestead, na Flórida. Seu nome é Kurtz Hardeman Pitts, sem dúvida alguma, uma das maiores lendas da aviação mundial.